Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Lewandowski fica ou sai do Bayern de Munique? Vamos falar muito sobre isso, tem muita coisa para a gente falar. Antes, pedir a sua ajuda para ajudar a esse vídeo a chegar a mais gente. 3 coisinhas simples que você faz. Primeiro, deixar o like no vídeo. Depois, se inscrever no canal aqui embaixo. E por último, copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, que aí mais gente pode acompanhar esse conteúdo e o vídeo tá muito bom. Fiz o roteirinho aqui e tem muita coisa pra gente falar. A gente tá simplesmente falando no atual jogador melhor do mundo da FIFA, podendo sair do Bayern de Munique, podendo sair de uma potência europeia. Aliás, dizendo mais, o atual melhor do mundo da FIFA nos últimos 2 anos já disse que quer deixar o Bayern de Munique. Então assim, é uma coisa bem mais... Não é nem especulação, não é nem rumor, porque chega esse momento da temporada, quando alguns campeonatos já terminaram, os outros já estão no final, e lógico, todo mundo esperando a final da Champions dia 28 de maio, começa muito rumor, muita negociação, mas não é esse caso aqui. O próprio Lewandowski reafirmou no sábado que quer deixar o Bayern de Munique e chegou a dizer, provavelmente, possivelmente, essa foi a última partida, minha última partida com a camisa do Bayern de Munique, se referindo ao empate 2-2 com o Wolfsburg fora de casa, quando o Lewandowski inclusive fez um gol, o gol que abriu 2-0, depois o Bayern tomou 2-2, numa assistência do Thomas Müller. Então assim, não é disse-me-disse da imprensa. De fato tem um posicionamento do Lewandowski pedindo para deixar, informando que ele quer deixar o Bayern de Munique. E aí a gente tem algumas situações para analisar aqui. Qual é a situação contratual do Lewandowski? O Lewandowski tem contrato com o Bayern de Munique até o meio de 2023. Então vai acabar esta temporada, o Lewandowski ainda tem mais uma temporada sob contrato. E para o Bayern não tem nenhum tipo de dúvida. Estou deixando aqui do lado esse tweet e que é um tweet da Rádio COPE de Madrid, e que reproduz uma fala do presidente do Bayern, o Herbert Reiner, e ele falou assim: vou dizer, já tenho dito e vou dizer mais uma vez, Lewandowski tem contrato até 2023 e vai cumprir esse contrato. Então esse é o posicionamento do Bayern de Munique, dizendo que quer que o Lewandowski cumpra o seu contrato. Está falando de um dos maiores atacantes desse século do futebol, como eu disse, 2 prêmios de melhor do mundo, artilheiro do campeonato alemão trocentas vezes, fez 50 gols nessa temporada. O Bayern está dizendo, eu quero ficar com esse jogador. E o Lewandowski quer sair, segundo as informações que a gente tem, o Lewandowski já tem tudo acertado entre Barcelona e Lewandowski, tudo acertado, tempo de contrato, dinheiro e tudo, faltaria o Barcelona se acertar, entre aspas, com o Bayern de Munique. Então, o destino dele seria para o Barcelona. É um tema delicado, é um tema sensível, por quê? Porque a gente está falando de um jogador top do futebol mundial, deixando claro que não quer continuar num clube top do futebol mundial. O Bayern de Munique tá dando ombros para isso, dizendo, Lewandowski, você tem contrato, você vai cumprir e acabou. E o Lewandowski, segundo as informações que a gente tem, conversei com o Marcelo Beckler mais cedo, o correspondente da TNT em Barcelona, segundo a informação que ronda lá, e o Marcelo Beckler é muito bem informado, o Lewandowski vai fazer de tudo que for possível para conseguir deixar o Bayern de Munique nesta janela. Então vamos parar um pouquinho para analisar. É um tema muito sensível, né? Você está falando de um cara top externando publicamente que quer sair do clube. Eu vou deixar aqui, vou botar aqui do lado 2 tweets de um mesmo perfil que eu sigo no Twitter, que é um perfil muito bom falando sobre Bayern de Munique, que eu sigo, que é o perfil do Cultura Bayern. E para você ver como a situação é difícil de ser encarada, que um mesmo perfil e um bom perfil muito bom, ele muda de opinião de uma hora para outra. Por exemplo, esse tweet daqui, ele fala assim, ó, agora que Brazzo confirmou com todas as letras que Leva quer sair, o debate se encerra. Ao meu ver, é péssima decisão de manter um jogador contra a sua vontade aos 34 anos. Lewandowski faz 34 em agosto.
Aí ele fala com o pensamento do Bayer. Já usufruímos tudo que o Leva tinha a oferecer, o Bayer tem a obrigação moral de deixá-lo seguir em frente. Esse foi o tweet do Cultura Bayer. Esse tweet é do dia 14 de maio. Ontem. Hoje, o próprio Cultura Bayer já mudou de ideia. Ele fala assim, ó, pensei bastante e comecei a ver a situação do Leva por outro lado. Se ele assinou o contrato até 2023, qual o problema em cumprir? A entrevista dada no pós-jogo ontem foi exagerada. O Bayer não é obrigado a entender os desejos pessoais do jogador se isso trouxer dificuldade. Então, eu concordo totalmente com Cultura Bayer, tá? O Bayer tá na dele. O contrato tá em vigor, o contrato está sendo respeitado, a gente não tem informação do Bayer, por exemplo, atrasando o salário, deixando de cumprir qualquer coisa. Então, se o Bayer entende que é melhor ficar com o Lewandowski mais um ano e perdê-lo sem receber nada em troca daqui a um ano, é um direito do Bayer. É um direito do Bayer, tá? Eu concordo também. Eu concordo com essa visão, defendo isso há muito tempo, inclusive digo que, por exemplo, aqui no Brasil tem muito problema com isso, quando o jogador diz que não quer renovar o contrato, mas quer jogar o último ano, tem clube que não deixa, tem clube que faz, reclama. O que o Corinthians fez com o Romero, por exemplo, discordo totalmente. O jogador queria jogar o último ano, só não queria estender o contrato. O Corinthians afastou o jogador, enfim. Então eu acho que o Bayer tem total razão nisso aí. Essa situação, ela não é nova para o Lewandowski. Por quê? Eu estou deixando aqui embaixo os números do Lewandowski no último ano dele no Borussia, tá? O Lewandowski chegou ao Borussia em 2010, e aí ele tem uma primeira temporada ruim, se adaptando, nessa época perdia gol pra caramba, depois 2012 já tem 30 gols, 2013 36 gols, e na última temporada dele no Borussia, temporada 13-14, ele já queria ir pro Bayern. Só que o Borussia falou, não vou vender. Você joga aí a última temporada e se depois quiser sair livre, você sai. E foi o que aconteceu. O Lewandowski foi profissional, jogou a última temporada pelo Borussia. O Borussia ganhou a Supercopa da Alemanha, foi vice alemão, foi até as quartas da Champions, quartas de final da Champions. Mas os números do Lewandowski caíram. Eu estou deixando aqui, né? Na temporada 12-13, o Lewandowski fez pelo Borussia 49 jogos, 36 gols, 18 assistências. Na temporada 13-14, a temporada em que, entre aspas, o Lewandowski ficou no Dortmund, mesmo querendo sair, o Lewandowski jogou 48 vezes, fez 28 gols, caiu ali 8 gols e deu 12 assistências. Caiu ali um número de 6 assistências. Então, assim, ele jogou, foi profissional, mas foi um desempenho pior. Então, o que acontece? O Bayer, ultimamente, ele tem variado em algumas situações. Por exemplo, quando o Kroos não quis renovar contrato lá em 2014, o Bayer aceitou vender para o Real Madrid mesmo recebendo menos. Quando o Thiago, depois da final da Champions, também quis sair, o Bayer acabou vendendo para o Liverpool, ganhou lá 22 milhões de euros, se eu não estou enganado, entre 22 e 25, e aceitou vender. Já outros jogadores, o Bayern acabou perdendo de graça. Perdeu o Alaba de graça para o Real Madrid, perdeu o Süle, está perdendo o Süle agora, o zagueiro que vai deixar o Bayern para ir para o Borussia Dortmund de graça. Então, assim, o Bayern tem variado aí. Eu conversei com o Marcelo Beckler, ele falou o seguinte, em Barcelona, entendem que o Barcelona possa pagar 40 milhões de euros pelo Lewandowski. Até 40 milhões de euros pelo Lewandowski. E aí você tem que entender o que é melhor. Receber 40 milhões de euros e ter que correr atrás de um centroavante que a gente não vê o Bayern nem de longe indo buscar um jogador da qualidade do Leva. O Haaland já acertou com o City, o Mbappé deve ir para o Real Madrid, o ADM, que era uma promessa, que é um potencial enorme, né, alemão, e que está deixando o Red Bull Salzburg para ir jogar no próprio Borussia Dortmund. Então, assim,
não tem no visual uma reposição nesse nível. Talvez você botar o Gnabry jogando como centroavante, talvez ali, e buscar alguém, fala-se muito em buscar o Patrick Schick no Bayer Leverkusen, que fez, se eu não me engano, 27 gols na temporada. Então, assim, uma possibilidade, mas nenhum deles vai, digamos, ser efetivo como é o Lewandowski. Então, olhando o lado do Bayern, eu entendo que o Bayern tem bons motivos para falar: vou ficar mais um ano com o Lewandowski e depois ele sai de graça. Vai abrir mão de 40 milhões de euros. Até onde a gente sabe, o Bayern não vai sofrer muito por não ter 40 milhões de euros no caixa, né? Não tem problema com o fair play financeiro, é um clube com boas condições financeiras. Então eu entendo o Bayern. Eu acho que o Bayern não vai conseguir repor o Leva. Então, agora, o lado do jogador quer ir para o Barcelona, entende que já cumpriu o ciclo dele. Se você olhar aqui, o Lewandowski tem, em 8 temporadas de Bayern, 19 títulos, 375 jogos, 344 gols, 73 assistências, média dele de gol por jogo, 0,92, quase um gol por jogo. Nesta atual temporada que acabou agora para ele, 46 jogos, 50 gols, 6 assistências. Então, ainda é um jogador super produtivo. Se ele cair de produção, se ele perder aí, sei lá, se ele cai de produção, 35 gols na temporada que vem, pô, ainda é gol pra caramba. Que jogador você conseguiria? Acho que não conseguiria. Que ele diminua 15 gols na temporada que vem. 35. Que jogador você consegue para fazer 35 gols no Bayern? Não sei se vai conseguir. Então eu entendo o Bayern querer que o Lewandowski fique, mesmo abrindo mão de 40 milhões. E aí o Leva tem que ser profissional. Nessa hora não adianta. Não dá para fazer beicinho, não dá para faltar treino, não dá para não ser profissional. O contrato está assinado, ele recebe bem, ao que tudo indica, ele recebe em dia, tudo certinho. Então não tem muito o que dizer. E aí tem que ver como é que o Barcelona vai se portar. Será que o Barcelona vai esperar, se ele não ficar, esperar mais um ano para só ter o Lewandowski no meio de 2023, com ele um ano mais velho? No meio de 2023 ele chegaria ao Barcelona em julho para fazer 35 em agosto. Então aí é para você entender. Eu, como colocou por último ali o Cultura Bayer, eu entendo perfeitamente se o Bayer falar: não, o contrato está assinado, não vai vender, você vai jogar, e espero que o Leva seja profissional. E você, o que você acha? Você acha que o Bayer tem que liberar? Você acha que o Leva tem que ficar? O que você acha dessa história? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe: like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau!